E aí, família, firmeza? Como que vocês estão? É nós quebrada, vamos lá, mais uma aulinha chave para nós. A gente vai falar agora, né? A aula passada a gente estava falando da formação do Estado, da formação do Estado brasileiro, né? Então a gente teve a proclamação da independência do Pedro I, né? E agora a gente vai e falou da Constituição de 1824, né? E a gente falou como esse Estado, esse Império brasileiro, ele começa a se constituir, né? Um império censitário, escravista, onde os latifundiários ainda mantêm os seus latifúndios, agora representados também os seus interesses representados pelo Dom Pedro I, né? E o poder moderador, uma coisa importante que a gente falou, e o voto censitário, né? Agora a gente vai fazer um contraponto a isso. A gente vai falar um pouco das revoltas, né, que contrapõem esse Estado. Então você fala, pô, foi suave, Dom Pedro chegou lá e falou, esse é o país que vocês vão ter, esse é o império, e vocês vão aceitar. Então, nem todo mundo aceitou, nem todas as regiões aceitaram, tá? Então houve muita luta para que conseguisse se encaixar dentro dessa estrutura desse país que estava se organizando. Então hoje a gente vai falar de outro projeto de país, projetos que são contrários àqueles que a gente falou na aula anterior. Então rapidamente a gente vai falar da Confederação do Equador, geralmente cai um pouco, né? Geralmente aparece, né? A Guerra da Cisplatina não tanto, mas as questões a gente vai passar bem rápido por ela para a gente mostrar. E a Guerra da Sucessão Portuguesa, né? Aqui é importante o quê? A Confederação do Equador é algo extremamente importante. Tanto a Guerra da Cisplatina como a Guerra de Sucessão são fatores que agregam a todo esse caldeirão de fervulha, de efervescência que o Império Brasileiro está iniciando, né? E isso tudo vai levar o quê? Já dando spoiler, a abdicação de Dom Pedro I e a volta dele para Portugal. Então, por que é importante a Guerra da Cisplatina e a Guerra de Sucessão Portuguesa? Porque são fatores que acrescentam mais tempero dentro disso e acaba levando, junto com a Confederação do Equador, é óbvio, acaba levando aí a abdicação de Dom Pedro I, tá? Então a introdução, né, como a gente fala da Confederação do Equador, a gente está falando de uma capitania específica inicialmente, a capitania de Pernambuco, né? Então as inúmeras dificuldades econômicas, né, o baixo preço do açúcar, a insatisfação popular com a dissolução da Assembleia Constituinte, né, mesmo que a Assembleia Constituinte ela calcava em cima da Constituição da Mandioca, de uma elite latifundiária, né, a gente tem aí que a dissolução, né, por Dom Pedro I dessa Constituição da Mandioca foi algo muito mal visto pelas outras capitanias do Império, né? E a imposição da Constituição de 1824 e os pesados impostos, né? Então a gente tem aí diversos fatores que estão de desacordo com o início desse império, com as medidas tomadas por Dom Pedro I nesse império, certo? Então em Pernambuco, né, ocorre que Dom Pedro acaba se adiantando à Confederação do Equador, à revolta de Pernambuco, e ele acaba nomeando, né, um novo presidente para a província, né? Isso acaba caindo muito mal perante a elite e as pessoas que vivem especificamente naquela capitania inicialmente, né? Então, sob o comando do governador deposto, que era o Manuel Carvalho Paes de Andrade, né? Você não precisa lembrar isso, né? Cria-se, junta-se, delinea-se um movimento, presta atenção, porra, separatista. Se é separatista, ela quer separar-se do império. A Pernambuco, inicialmente, ela não se vê como parte desse império que está se constituindo. Um império escravista, um império de poder moderador, aonde o imperador ele é o poder máximo, né? Quase uma divindade na Terra, né? Então a gente cria-se um movimento separatista, ele quer separar-se desse império. E como a gente está falando de um império, o que vem depois de de um império? O que vem depois de uma monarquia, uma república? Ou seja, eles queriam formar, nesse movimento separatista, ele queria formar uma república que é basicamente um movimento urbano, né, e popular. Popular em qual sentido? Que movimentou diversas
partes, né, diversos setores da região do Nordeste, né? Então, em junho, né, de 1824, já com a própria Constituição de 24, né, os revoltosos eles tomam a cidade de Recife e formam um governo independente, com uma nova Constituição. Eles adotam a Constituição da Colômbia, uma Constituição republicana que tem a divisão entre os três poderes muito bem estabelecida, executivo, legislativo e judiciário, não existe poder moderador, e é uma república, ou seja, será governada por um presidente eleito, né? E além disso, aqui é importante, presta atenção nessa porra, eles queriam abolir a escravidão. Então isso é muito mal visto, esse movimento é muito mal visto pelas elites escravistas desse império, certo? E não foi só Pernambuco que acabou agregando dentro desse movimento. Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba aderem a esse movimento e forma-se a Confederação do Equador. Então aqui a gente tem uma representação, geralmente cai, essas representações, essas fotos aparecem, né? E se aparecer, você tem que bater e lembrar diretamente, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, toda essa região do Nordeste, ela se consolida dentro da Confederação do Equador, um movimento separatista, republicano, anti-escravista, certo? De caráter completamente contrário, uma antítese a esse império brasileiro que está se formando. Eu vou ler aqui rapidão um trecho tirado do manifesto do Paz de Andrade, né, o governador, né, o presidente deposto da capitania, e ele cita, né, abre aspas, não é preciso, brasileiros, nesse momento fazer a enumeração dos nefandos procedimentos do imperador, nem das desgraças que acarretamos sobre nossas cabeças por havermos escolhido, enganados ou preocupados tal sistema de governo e tal chefe do poder executivo. Você vê que eles estão atacando diretamente Dom Pedro I, né? Brasileiros, salta aos olhos a negra perfídia, são patente os reiterados prejuros do imperador, né? Os prejuízos, tudo que ele, o autoritarismo desse imperador, né? E está conhecida a nossa ilusão ou engano, nem adotamos um sistema de governo defeituoso em sua origem e mais defeituoso em suas partes componentes. A Constituição e as leis e todas as instituições humanas são feitas para o povo, para os povos, e não os povos para elas. Ou seja, ele está confrontando diretamente o que é a Constituição de 24 e quem especificamente? O poder do Dom Pedro I, né? Então, como eu disse, essa confederação ela decide extinguir o tráfico negreiro, né? Só que infelizmente o imperador Dom Pedro I, aliando-se a mercenários ingleses, ele junta um exército e ele marcha em direção a Pernambuco e essa região e basicamente, né, fuzila um dos grandes líderes desse movimento, o Frei Caneca, né, e acaba sucumbindo todo esse movimento de confederação, desse movimento separatista, ou seja, mantém-se a estrutura, mantém essa região dentro do Império Brasileiro e mantém ela sobre a régide da escravidão, certo? Então aqui é importante por quê? Por que cai isso? Porque é um movimento, presta atenção, por que cai isso? Porque é um movimento importantíssimo de rompimento dessa unificação desse Estado brasileiro, desse império. E ele é um movimento contrário ao império. Ele prega contra a Constituição de 1824, ele prega contra Dom Pedro I, ele prega uma república e não uma monarquia, ele prega o fim do tráfico negreiro. Então eles cobram isso no vestibular por causa exatamente disso, beleza? Então, já passando aqui rapidinho, então a gente já vê que o Dom Pedro I ele começa a ter questionamentos muito fortes e ele acaba se envolvendo em uma guerra muito antiga do Brasil, né? Muito antiga da América Portuguesa e passou agora para o Império Brasileiro, que é a Guerra da Cisplatina, aquela região que hoje é chamada de Uruguai, certo? Que está ali no fim, na foz do Rio da Prata, certo? Então, em 1825, um ano depois da proclamação da Constituição, a província da Cisplatina ela inicia uma guerra de independência
ao Império Brasileiro, né? Contando com o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, que seria a Argentina hoje, certo? Então, com o apoio da Argentina, que também está naquela região, né? Buenos Aires é o outro lado do Rio da Prata, da Foz, né? Um lado é Montevidéu e do outro lado é Buenos Aires. Então, você tem aí que essas duas regiões se unem contra o Império Brasileiro. E ocorre diversas derrotas para as Forças Armadas Militares brasileiras, né? E isso acabou gerando um grande gasto. Então, quanto mais derrota ocorria, mais Dom Pedro investia, mais ele contratava mercenários ingleses e de outras nações para lutarem nessa guerra. Não houve uma vitória brasileira, então a independência ocorreu para a província. E isso acabou causando um grande problema para o Brasil, porque em 1824, o Banco do Brasil, que financiava todo o império, ele acaba falindo, certo? Ele entra em falência. Então, isso já é um grande sinal de uma estratégia de guerra muito mal elaborada, né? Uma das primeiras muito mal elaborada por Dom Pedro I. Isso acaba causando um grande descontentamento na elite que apoiou Dom Pedro I na independência, porque essa elite queria que esse dinheiro fosse investido em outros setores, e não numa guerra que não trouxe recurso e nada de proveitoso para o Brasil, a não ser gastos e a quebra do banco. Então você vê que começa a ser minado ao pouco a autoridade na confederação, né? Começa a ser minada a autoridade de Dom Pedro, e agora também ele começa a ser questionado não só por regiões que querem se separar, mas agora também para aquela elite, o José Bonifácio, os irmãos Andrades, né, por exemplo, aquela elite que basicamente apoiou Dom Pedro I na independência, certo? Então isso aqui é importante, beleza? Então Dom Pedro I ele sofreu muita pressão na Câmara, né, e aceita a intervenção dos ingleses. Os ingleses entram na negociação, na Cisplatina, e aí, em 1828 é assinado um Tratado de Paz, onde o Brasil reconhecia a independência, ou seja, ele perde, né, ele acaba reconhecendo a independência daquela região, e forma-se a República Oriental do Uruguai. Certo? Então, nesse momento, a gente vê que os gastos, os empréstimos feitos por bancos ingleses para essa guerra vão ser cobrados. O Banco do Brasil, em 29, quebrou devido a essa guerra, e esse descontentamento começa a crescer dentro da Câmara, aquela mesma Câmara que Dom Pedro I dissolveu inicialmente. Certo? Então você vê que começa a ruir aqui os primeiros pilares do poder de Dom Pedro I, né? Aquela elite que apoiou ele começa a ficar desgostosa com as atitudes de Dom Pedro I, certo? E a gente tem uma coisa importantíssima, geralmente não cai, mas é importantíssima por questões históricas para você entender o porquê Dom Pedro I começou a ser questionado cada vez mais forte. A Guerra de Sucessão Portuguesa, certo? Então, pai de Dom Pedro I morre em 1826, né, o Dom João VI, dando a possibilidade de Dom Pedro I assumir o trono lusitano. Só que aí é um problema, né? Porque Dom Pedro I, ele é imperador do Brasil. E para ele ser imperador do Brasil, ele teve que renunciar ao trono de Portugal. Quem exigiu isso de Dom Pedro I? A elite brasileira. Ela falou, ó, você quer ser imperador do Brasil? A gente aceita e apoia você, desde que você fecha no crime com nós. Se você virar trair e começar a interferir em relações em Portugal, né, você não vai fazer mais parte desse processo. Então, no momento que você começar a ter sua atenção dividida com a metrópole, você não vai mais fazer parte desse processo. A gente precisa de você inteiro focado no Brasil, no Império Brasileiro, no Estado brasileiro. Só que o que acontece? Surge essa possibilidade de Dom Pedro assumir o trono que ele renunciou, certo? Só que a corte de Portugal começa a pressionar Dom Pedro I para que ele volte, para ele voltar e assumir esse trono. E Dom Pedro fica entre essa enrascada. Ou ele trai
a elite brasileira ou ele trai a corte portuguesa, certo? Então o imperador ele é pressionado a abdicar a coroa portuguesa em favor da sua filha, Maria da Glória, né? Então os brasileiros pressionam bastante Dom Pedro I e Maria da Glória, que está em Portugal, ela tem em torno de 7 anos de idade, ela assume o poder. Só que ela é pequena, ela não tem idade suficiente para assumir. Então Dom Pedro I, ele nomeia Dom Miguel, o seu irmão, né? Dom Miguel, ele apoia que Dom Miguel ele seja regente desse império, do Império Português, enquanto Maria da Glória não atinja a maioridade. Então que ele ajude a Maria a governar Portugal até que ela atinja a maioridade. Só que Miguel ele não se contenta com isso. Miguel ele fica puto, ele fala, caralho, vou ficar agora servir de babá para uma criança? Não, eu vou governar Portugal, porque eu sou descendente também, não irmão direto, não sou irmão direto, né? Mas eu também sou parte dessa família que tem ascendência do trono de Portugal e tem direito a esse trono, certo? Então o Miguel, apoiado pela nobreza portuguesa, né, e também da nobreza da Áustria, que tinha muito interesse na região, toma o trono para si. Ou seja, ele fala aí, pirralha, vaza, que o bagulho é meu, tio, porque quem vai mandar nessa desgraça desse território sou eu. Certo? A menina fica puta, manda um zap pra Dom Pedro I e falou, pai, o cara aqui tá tirando, tio. O cara não quer. Aí é o problema, né? Aí qual é o problema? Porque Dom Pedro fica, ou eu luto contra Miguel, né? Ou eu abdico totalmente e deixo a Maria a vendaval e que ela que se foda. Mas como é minha filha, eu vou lutar nessa porra. Certo? Então a abdicação de Dom Pedro I, né, que ocorre em 1831, ela está dentro de todos esses fatores. Os fatores de descontentamento desse Estado brasileiro que não é aceito por todas as regiões. Regiões, muitas delas querem se separar, regiões importantes como o Nordeste. Existem várias outras guerras conflitos separatistas, mas a que o vestibular mais aborda é a Confederação do Equador, por isso que é importante que você estude ela, tá? Que você pelo menos escute ela na minha aula. Então é importante isso. Além disso, começa a ter os grandes gastos, o mau uso desse dinheiro, certo? Que acaba levando um descontentamento. E agora a oportunidade de assumir o trono acaba colocando em xeque se Dom Pedro I realmente quer ser imperador do Brasil ou se ele quer ser imperador do Reino de Portugal. Né? O que ele quer ser? O herói da independência, né, que abdicou do trono para ser imperador do Brasil, hoje está dividido. A elite brasileira fica puta da vida, irmão. Eles ficam puto da vida. Fala, mano, esse cara tá de tiração, tio. E começa a ficar cada vez mais tensa essa relação. Então a balança comercial deficitária, né, por causa desses gastos exacerbados, o aumento da dívida externa em virtude dos frequentes empréstimos para a Inglaterra por causa dos conflitos, não só da Confederação do Equador, mas há diversos outros conflitos que não é retratado no vestibular, mas existem diversos outros, eu posso te assegurar, tá? Para vocês não acharem que são coisas harmônicas. E também a Guerra da Cisplatina, que foi uma perda total para o Brasil. Aquilo ali foi uma derrota vergonhosa para Dom Pedro I, o príncipe guerreiro, né? Ele tinha esse título, essa cunha, né? O príncipe guerreiro, porque ele era um estrategista exímio, né? Mas infelizmente na Guerra da Cisplatina tomou uma varaiada dos uruguaios, né, cachorro? Então, os enormes gastos com essas despesas de guerra, o recrutamento forçado da população, né, que combateu e provocou uma insatisfação muito grande nas bases, presta atenção, nas bases que estavam apoiando agora o poder de Dom Pedro I, certo? Então a gente tem aí, né, que Dom Pedro I ele começa a ficar cada vez mais isolado, porque a elite que apoiava ele está cada vez mais tensa em relação a ele, com essas dúvidas. Então ele começa a ficar mais isolado, e por ele ficar mais isolado, ele começa a ter atitudes mais autoritárias, né? A gente vê coisas na própria atualidade. Todo líder de nação isolado, ele começa a ter atitudes autoritárias, e é aí que ele começa a se foder grandão,
certo? Então, em 1830, né, um grande jornalista brasileiro, da imprensa brasileira, o Líbero Badaró, né, ele é assassinado, né, por um guarda-costa de Dom Pedro I, né, uma coisa bem estranha. Dom Pedro fala que não mandou assassinar, mas o guarda-costa foi pego assassinando o cara e ele era um guarda-costa direto, que tinha contato direto com Dom Pedro I, né, estranho. Dom Pedro falou, nem sei de nada, eu não falei nada pra ele, sabe? Ele que matou o Líbero e não tem nada a ver com isso. Eu não pedi, eu não encomendei. Só que o Líbero Badaró, ele era um exímio crítico dessas políticas. Ele era uma parte dessa elite e essa elite que questionava Dom Pedro, certo? Então as críticas eram muito fortes e isso ficou visto entre a sociedade como o quê? Uma censura à imprensa. Né, uma censura à liberdade de expressão e que Dom Pedro estava tendo atitudes extremamente autoritárias por causa do seu isolamento, inclusive oprimindo a própria elite brasileira, assassinando eles de forma fria e cruel, certo? Então, a gente tem aí que o Líbero, ele estava aguentando diversos escândalos de corrupção por causa dessa guerra que Dom Pedro, na Guerra de Sucessão Portuguesa, estava combatendo, então ele estava mandando não só mercenários para Portugal para combater Miguel, mas brasileiros para combater lá. Isso deixou muito desgostoso a elite, certo? Porque o trato da independência era qual? Você abdica do poder de Portugal para ficar com o poder do Brasil. Certo? Lembra lá da foto do barco? As cortes mandavam Dom Pedro voltar e Dom Pedro mandava eles tomar no cu. E falava, vou ficar aqui, eu abdico desse poder e quero ficar aqui e construir o meu império. Certo? Só que isso ficou meio agora balançado. Então, Dom Pedro viu que a situação estava ficando muito tensa pro lado dele. Ele fala, mano, eu estou muito isolado. Eu preciso... eu preciso trazer mais apoio para mim. E como ele faz isso? Ele faz um percurso por várias regiões do território brasileiro atrás de apoio. Então eles vão em diversas capitanias buscando apoio dessas elites. Fala, não, gente, calma, não é bem assim, sabe? Eu tô aqui, eu vou ficar com vocês, mas eu preciso combater o Miguel lá, porque minha filha vai ficar lá, entendeu? Tá meio... Gente, me apoia que vai dar tudo certo, blá blá blá. Só que as elites começam a ficar, uns apoiam, outros não. Uns apoiam e é morto, outros não apoiam e também é morto. Então começa a ter um conflito, um caldeirão de conflito muito forte aqui no Brasil, certo? E isso começa a se culminar aonde? Na última passagem onde Dom Pedro está nessa empreitada de buscar apoio, em Ouro Preto. Grande Ouro Preto, Minas Gerais, né? O imperador ele foi recebido em Ouro Preto com faixas pretas, negras, em sinal de luto pelo jornalista assassinado. Isso deixou Dom Pedro puto da vida, mano, porque na hora que ele chegou lá em Ouro Preto, todas as casas estavam fechadas com máscaras com faixas pretas, mostrando que Dom Pedro, provavelmente, né, acusando Dom Pedro de ter assassinado, ter sido mandante do assassinato do jornalista, certo? Então, nesse momento, a gente tem aí que uma grande capitania, não só a dos Nordeste, que já estavam questionando Dom Pedro, agora também da região mineradora, começam a questioná-lo. Então, as principais regiões do Brasil começam a esvaziar o seu apoio ante Dom Pedro, e Dom Pedro fica cada vez mais isolado. De Ouro Preto, ele vai para o Rio de Janeiro, a capital, né, do Império, e ocorre lá que uma radicalização desses confrontos. Então, grupos pró-Dom Pedro I entram em confronto direto. O que é confronto direto? É porrada, irmão. É sair na mão, mano. É basicamente umas coisas que a gente começa a ver, assim, de escrotidão no Brasil de hoje, né? Grupos rivais se encontram, né? Acabam, por ocasião, se encontrando em uma região e eles começam a brigar que nem retardado, tá ligado? Começa a tacar a garrafa no outro, e o outro começa, e isso ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, onde partidários portugueses reagiram a violentas vaias dos populares, né? Então, Dom Pedro estava chegando no Rio de Janeiro, estava sendo extremamente vaiado por toda a população do Rio de Janeiro, e essas pessoas que eram pró-Dom Pedro começou a ir pro confronto e eles tomaram um pau, literalmente, né? Dom Pedro saiu correndo do Rio de Janeiro, né? Se muqueou dentro do palácio do imperador,
né? E ficou lá muqueado com o exército, né? O exército protegendo para que a população não invadisse o palácio, né? Por causa dessa reação. Dom Pedro chama os líderes da Câmara do Brasil, né? E basicamente ele viu-se obrigado, né, recuado, sem apoio, sem ninguém, ele viu-se obrigado a abdicar do trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, certo? Então ele deixa Dom Pedro de Alcântara aqui no Brasil e parte para onde? Portugal. Então, obedecendo à Constituição de 1824, o governo seria exercido por uma regência, que será feita basicamente por quem? Pela José Bonifácio, né, um principal líder. Lembra daquela foto que eu te mostrei? Que foto, caralho? Foto não tem foto nessa época, ô desgraça. Tô falando merda. Eu sempre falo isso, sempre falo telas, eu chamo de foto, eu sempre falo essas merdas. Mas não é. Uma tela que a gente viu lá, José Bonifácio junto com o Dom Pedro recebendo as cortes, é uma capa de uma das nossas aulas, né? Então José Bonifácio, uma das pessoas que foi aí expulsa, exiladas por Dom Pedro, ele chama de volta e fala, ó, o governo é seu, você vai ser regente do Brasil, enquanto Dom Pedro de Alcântara, meu filho, não ter a maioridade. Então o governo brasileiro é de vocês. Se vocês querem governar, vocês vão governar agora, beleza? Então Dom Pedro fica aqui e Dom Pedro I, ó, partiu para Portugal. Como? Mano, o BO é de vocês. A crise econômica tá aí, as dívidas estão aí, a população tá querendo se rebelar, né, para se separar. Vários movimentos separatistas começam a eclodir, já estavam eclodindo e começam a eclodir cada vez mais agora com a abdicação. E agora vocês se viram, irmão. Eu não sei de nada. Eu vou voltar para Portugal, vou fuder Miguel, vou acabar com meu irmão lá e vou governar Portugal. E foi isso que aconteceu, né? Ele expulsou Miguel de Portugal, basicamente conseguiu que Maria da Glória, sua filha, ele governou Portugal como regente até a Maria da Glória conseguir a sua maioridade, né, e conseguir se tornar rainha de Portugal. E depois que ela se tornou rainha, ele abdicou do poder e ficou vivendo nas suas ilhas particulares, né? Então, basicamente, soltou a bomba no Brasil e ó, vazou, demorou. Isso aqui é muito importante, por quê, quebrada? Porque Confederação do Equador cai na prova, então já é uma grande importância para você estudar. Segunda coisa é para vocês entenderem que Dom Pedro I ele não abdicou simplesmente porque ele quis abdicar, certo? Ele ficou isolado, ele começou a perder apoio por causa das medidas que ele estava tomando, não só as medidas, mas ele começou a se isolar, porque cada vez mais, cada coisa que ele fazia, ele tentou sair atrás de apoio e se fudeu, era tarde demais. Certo? Então esse processo de degradação do poder de Dom Pedro I, o herói da independência, né, o nosso herói da independência, ele foi acontecendo aos poucos até que culminou na abdicação. E agora a gente vai falar na próxima aula, né, a gente vai falar do período regencial. Então a gente vai falar do governo dessas elites brasileiras até o golpe da maioridade, quando, já dando spoiler, quando Dom Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro II e se torna imperador do Brasil. Beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto, é nóis.